Welcome Dr. Almeida to the stage. Queridos amigos, lembro-me de Jorge Andréa, nesse momento. E me veio à memória Jorge Andréa quando me chamaram para subir. Então dizia ele, depois do banquete vem o cafezinho. Agora é a hora do cafezinho. Ora direis, ouvido estrelas, certo perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muita vez desperto e abro as janelas pálido de espanto. E conversamos a noite inteira, enquanto a Via Láctea como um palho aberto cintila. E ao ouvir do sol saudoso em pranto, indas procuro pelo céu deserto. Deslocado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? Direi, amai para entendê-las. Pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e entender estrelas. Essa é a fala poética de Olavo Bilac, que nos põe nesse lugar do poeta capaz de falar com as estrelas. No dia de hoje, que é a lua cheia, onde a beleza e o encanto do céu em Miami nos convida a reflexões profundas acerca da regeneração. Nesse horizonte, o ato de poder nos comunicar com a natureza e ser sensível às estrelas que estão no céu, que jazem na terra e que brilham nos olhos de cada um daqueles que somos, porque somos estrelas num corpo, faz-nos desse encontro a possibilidade de reflexões aprofundadas na perspectiva de podermos compreender a vida no seu sentido mais gracioso e profundo, a partir da luneta que o Espiritismo se nos apresenta como tal. Vou evocar alguns slides para fazer da minha reflexão meio professoral. Não é bem o meu jeito, mas às vezes a gente tem que ousar. A fim de poder falar de um tema que é complexo e, pela sua diversificação e da sua abrangência, talvez seja didaticamente melhor posto que Kardec indaga na questão 907, aquelas que se seguem, sobre a paixão, indagando se a paixão, ela instando o seu princípio em a natureza, se ela era um mal. E os espíritos disseram que não, ao contrário. Ela nos levaria a fazer grandiosas coisas. Haja vista que ela estava em a natureza. Mas a forma como nós a exercíamos, o jeito como nós a manipulávamos, o excesso e o exagero, isso sim que se constituiria no mal. E ele trava nas questões que se seguem, mostrando que o princípio da paixão, em estando a natureza, ele perderia o seu sentido de positividade nos exageros do sentimento ou no atendimento das necessidades naturais. Então, observando esse horizonte, nós pensamos em fazer uma reflexão que possa nos ajudar a olhar os vícios, as paixões diversificadas, no seu sentido mais abrangente, tomando as leis naturais como referência para essa análise.
Como a temática ela é muito abrangente, nós vamos pensar alguns pontos dentro do tempo que nos comporta fazer a reflexão. Eu não sei se eu aponto para ali ou eu aponto para cá. Eu sou alguém, minha mãe diz, meu filho, você não pode ver um botão que você aperta. E dá tudo errado, sempre dá errado. Eu fui capaz de fazer uma alteração numa televisão que nem o técnico conseguiu ajeitar depois. Eu me senti tão assim honrado com esse meu prodígio. Ainda bem que não sou só eu. Isso é para vocês visitarem a Amazônia. Isso é um pequeno rio da Amazônia. Os rios, eles trazem uma metáfora que nos ajuda a pensar no tema de hoje. No leito do rio, há um ponto que significa uma melhor navegabilidade. Se você se distancia para os extremos, para as bordas do rio, você corre o risco de encalhar. Andar no rio e procurar fazer um circuito de maior velocidade na área mais profunda do rio exige práticos da Amazônia, que são especialistas nisso. E os sonares, os equipamentos eletrônicos que vão dando ensejo para que se possa perceber por onde os rios devem ser navegados e aonde as embarcações, e notadamente os navios de grande calado, podem circular sem correr o risco de encalhar. Assim são as leis da natureza. Poderíamos compará-la. As leis naturais, elas nos ensejam um fluxo. Quando nós conseguimos perceber esse fluxo, esse fiel da navalha, e conseguimos caminhar dentro dessa centralidade, nós fluímos muito bem. Mas quando nós nos afastamos desse eixo central, dessa trilha que é mais do que um trilho, porque não é rígida, e nos distanciamos para as margens, nós vamos sofrendo um desconforto, que Paulo de Tarso chamaria, em O Livro dos Espíritos, de um falso movimento da alma. Ou seja, deixamos de observar as leis naturais, tal como elas são, e começamos a fazer movimentos por escolhas inapropriados, e esses movimentos equivocados, eles não nos colocam em sintonia com as leis da vida, com as leis da natureza, que manifestam a presença do Criador. E isso gera um desconforto, que nós poderíamos dizer dor, que se você insiste, gera sofrimento. E o sofrimento não é uma outra coisa senão um chamamento para que você volte para a centralidade. Como se você devesse parar agora de respirar durante 5 minutos. Você vai sentir tontura. Se um pouquinho mais, você morre. Porque você desrespeitou uma lei natural de oxigenação cerebral. Mas se você respirar demasiadamente e fizer respirações profundas e rápidas, também você vai se sentir mal. Vai ter tontura e vai entrar em transe, porque você vai superoxigenar os neurônios e vai, portanto, não respeitar a fisiologia. Em tudo tem uma fisiologia. A divindade se expressa através das leis naturais, como se fosse o seu âmago, que quando nós a desrespeitamos, nós experimentamos desconforto, dor, que não é nenhum castigo, que não é nenhuma punição cósmica divinal, que é apenas o direito de escolher de ir para onde a gente quer ir. E na medida que nós nos afastamos do Criador, rompendo a nossa sinergia com Ele e nos afastando dessa centralidade, nós sentimos um desconforto nesse movimento inadequado da alma. E esse movimento que nos leva a experimentar, portanto, sofrimento, que nos induz a um desgosto, nos chama para que a gente faça o caminho de volta. Assim é o Rio da Amazônia. Assim nós podemos significar aí, nessa imagem, agora eu vou ver se eu acerto. Foi.
nas leis que Allan Kardec propõe em O Livro dos Espíritos, e aí eu vou pôr e vou fazendo, en passant, algumas reflexões para nos dar essa imagem didática. Depois nós podemos aprofundar um que outro ponto, e os outros vocês fazem como se fazem hoje nas universidades. Vocês estudam em grupo. Isso parece um aeróbus, não parece um barco. Ele avua. Se nós nos afastamos na observação das leis naturais, corremos o risco de romper com o divino, achando até que ele não existe. Ou, se nós vamos para um outro extremo, nós experimentamos uma relação com a divindade de idolatração, esquisitice. É um movimento de relacionamento neurótico com a divindade. E criamos uma relação religiosa que é travestida de religiosidade, mas é um estereótipo de comunhão. Porque essa relação, portanto, que está posta na idolatria, ela é exterior, e ela é de convenção social. E ela nos inclina, portanto, a uma atitude externa sem uma correspondência interna. Por isso, Allan Kardec haveria de dizer em A Gênese que as religiões ficaram sempre a serviço da dominação. Ou seja, Deus foi usado a serviço do poder para os interesses das pessoas, egóicos, egoístas, e não para o bem da coletividade. Essa relação com o divino, portanto, seja a sua negação, seja essa movimentação despótica, fanática, que leva a pessoa a se matar, matando os outros, numa tentativa de poder honrar a divindade, ela é igualmente patética, e são movimentos que nós fazemos diante das leis naturais da vida, no caso da adoração, e vamos para a perspectiva de encalhar. Vamos perdendo velocidade, o barco começa a sinalizar que a areia, o fundo do mar, do rio, está ali alcançando o calado, e se você insiste nela, você paralisa, você faz movimentos de blackout, você congela nesses extremos. Nós vivemos hoje um pouco disso que está posto. Fala-se muito em Deus, mas é um Deus que está em nome da guerra, a guerra santa, né? Ou a guerra suja, como se costuma dizer. Se você quer se preparar para a paz, prepare-se para a guerra. Não é, se você quer paz, prepare-se para a paz, desarme-se. É exatamente esse movimento que postula de que o homem tem que se municiar para poder fazer e se guarnecer contra as investidas externas. A nossa relação com a divindade, ela sofreu esse tipo de comprometimento. Então, nós vamos ver as Torres Gêmeas sendo alcançadas por alguém fanático. E nós vamos ver o governador dos Estados Unidos, Salve a América, na época, George W. Bush, também fazendo uma conclamação, também em nome do divino. Aonde está lá o Jeová, nas movimentações do poder ou nas manifestações religiosas, às vezes a gente não consegue encontrar. Tampouco no ateísmo, que se vinculando ao materialismo, nos reduz a visão da vida aos 5 sentidos e nos embute num processo de hipnose. Hipnose que nos congela. Por isso, os espíritos propuseram o caminho do meio. O caminho do meio é deixar do casulo a borboleta sair. Não rompa o casulo, porque senão a borboleta vai morrer. Ou ela vai sair deformada. O caminho do meio, na perspectiva budista, nós encontramos aqui na perspectiva espírita como sendo o seio do leito do rio, onde você faz uma melhor navegabilidade. A adoração ao divino, usando a oração e a meditação, que nós podemos aprofundar logo mais. Amanhã, talvez. Vai o meu aeróbus. Eu gostei tanto que ele voa. Isso não existe na Amazônia, você não vai encontrar isso lá.
Aí está a lei do trabalho, falando dos extremos, da ociosidade, da indolência e da preguiça, e no lado oposto do workaholic, do homem que está viciado no trabalho. São dois extremos que nos colocam em posições bem difíceis e que nos levam ao adoecimento, porque é uma desconexão da divindade nesse ponto. E no centro está o repouso, está a ocupação útil, que foi a definição que os espíritos deram para o trabalho. Eu vivi uma experiência que eu gostaria de compartilhar, foi quando eu descobri a lei do repouso como sendo uma lei divina, e que está inserida por Kardec dentro da lei do trabalho. Marquei 2 eventos, no mesmo fim de semana, em 2 estados no Brasil, bem próximos, Macapá, Amapá, e Santa Catarina. E quando eu quis desmarcar, não deu tempo, porque era um assunto médico, e era difícil de fazer uma substituição, e o outro, Macapá, dava para ajeitar, era uma jornada mais longa, eu poderia reduzir apenas ao domingo. Então, eu fui sábado para Santa Catarina, fiz o evento durante o dia, 7 horas da noite peguei o avião, fui em direção a Macapá, passando 3 horas de escala em Belém do Pará, cidade que eu moro, já no norte, para cair no Amapá, exatamente 7 horas da manhã, para tomar um banho e fazer a jornada da manhã em Macapá. Eu fiz a jornada, entrando pela tarde, almocei, peguei o avião, fui para Belém, à noite tinha uma palestra no Jardim das Oliveiras, a gente fez a palestra, Divaldo sabe como é isso. E aí, à noite eu fui fazer o dever de casa com a esposa, fui ao restaurante. Quando chegou em casa, eu senti que eu estava cansado. Durante o périplo, não. A gente tem uma ajuda espiritual e sabe que tem um suprimento adequado. Pode chegar. Reconectar. Então, eu cheguei em casa e notei que estava cansado. Na semana que se seguiu, eu comecei a fazer as atividades normalmente, incluso atividade em academia, porque vocês percebem pela minha performance, eu vou à academia. Mas senti uma dificuldade, segurei a onda e alterei um dia, eu vou 2 vezes à academia, que é o mínimo possível, o máximo que eu consigo. E quando chegou no sábado, eu fiz a 2ª jornada da semana. E cheguei em casa e fiquei esperando para o almoço a esposa, e quando eu dei de mim, era 7 horas da noite, eu com dor de cabeça. Eu disse, o que é que está vendo? Ela disse, eu não sei, você está muito estranho. Eu pergunto, o que é que está havendo para você? Como é que você está? Você diz, está tudo sob controle, está tudo sob controle. Eu fiz um acidente vascular cerebral, chamado, que é um transtorno de obliteração da memória total transitório. Eu não me dei conta do que aconteceu às 13 horas até às 19 horas. Recebi uma visita e eu não lembro da visita. Tomei banho, almocei e não me lembro de nada disso, com a exceção de um momento em que a minha enteada bateu na porta do banheiro e disse, tio, os espíritos, porque ela tem uma mediunidade meio atrapalhada, tio, os espíritos disseram que você está passando mal. E eu me lembro disso, que eu estava chorando e rezando. E eu disse, não, eu estou rezando. Eu saí do banheiro, fui para a cama conversando com ela, aí apagou de novo. 19 horas com dor de cabeça. No dia seguinte, fui fazer a tomografia computadorizada, tinha a imagem da lesão, fui ao neurologista de livro, caso de livro. Causa, excesso. Ausência de repouso e excesso de atividade, excesso de trabalho. Nesse dia, eu não me dei conta, porque eu tinha uma viagem no fim de semana subsequente, e perguntei a ele se eu poderia viajar ao neurologista. Ele, não sabendo mais ou menos como é a nossa loucura, permitiu. E eu fui para a viagem. Quando eu voltei, eu dormi mais de 16 horas direto, completamente, sem levantar para fazer um xixi amigo. Ou seja, eu estava muito ruim, muito cansado. Aí a ficha caiu. Eu dei-me conta de que a lei do repouso é uma lei da natureza. Você tem que se respeitar.
sob pena de você encalhar na margem, na estafa. Eu estava num exaurimento vital, que era uma junção de sobrecarga de atividades físicas que leva você a um esgotamento, mas os estresses normais de alguém que faz tudo que a gente faz. Essa junção é muito explosiva. Há que se ter repouso, porque se o trabalho ele embute uma lei natural, o repouso, igualmente, é uma lei da natureza. Eu gostaria de compartilhar isso porque a gente que fica assim no corre-corre não se dá conta da grandiosidade de que é a necessidade de você se reservar repouso. Vem a lei da reprodução, e aí você tem os nossos aeróbozinhos aí, falando da necessidade de podermos olhar com muita ternura para a manifestação dessas leis que podem se transformar nas viciações que estão, ora, na perspectiva de um trato com o processo reprodutivo castrador, aonde você nega a sua sexualidade, aonde você nega a função sexual, aonde a gente não quer nem reproduzir porque o mundo está muito cão, está em transição, eu não vou colocar um filho em transição, muita gente diz isso, né? Ao invés de dizer, não, eu vou colocar um filho porque está em transição, precisamos de gente boa para ajudar a mudar o mundo, a pessoa não quer colocar um filho porque senão ele vai ser engolido pelo mundo. Esse movimento em relação à energia sexual, que está incluso dentro da lei de reprodução, ele fala dessa forma como nós lidamos com a nossa reprodução e com a nossa sexualidade, que talvez faça-nos encalhar, gerando doenças, manifestações disfuncionais, quando nós caímos para esse extremo. Mas, se é verdade que a castração feita pelas religiosidades durante longo tempo, em função dos abusos, e receber uma liberação no século passado, com o movimento hippie, e a liberação se tornou de tal modo, junto com outros conteúdos repressivos que se observava na sociedade mundial, nós demos-nos conta de que a sexualidade foi para o extremo oposto, e nós estamos encalhados hoje na promiscuidade. Então, hoje, lidar com o processo reprodutivo e com a energia sexual é um desafio. Observar as leis naturais, porque há que ter ancoragem na consciência e fazer dela o recurso para se utilizar a energia sexual, seja na continência necessária, seja na administração de um processo reprodutivo que obedeça a um planejamento. Critério. Você vai na periferia, as famílias se multiplicam como se fossem ratos. Uma mulher com vários filhos de vários homens. E você caminha para as classes sociais mais aquinhoadas, cada vez menos filhos, ou às vezes nenhum, porque a vida está muito difícil. Então, como dizia Chico, né, Divaldo? Os pobres fazem menos pausa e os ricos fazem menopausa. Lidar com a nossa energia sexual reprodutiva e poder circular, saindo desses processos extremos que nos inclinam às viciações, às paixões exorbitantes, que se alongam e que, às vezes, ultrapassam o fenômeno da morte e se materializam em novos corpos, é um desafio que está posto a cada dia nesses dias. Nós experimentamos, numa atualidade, a dinâmica da sexualidade altamente desafiadora, em função dessa lei, da qual nós nos distanciamos da sua centralidade, esbarramos nos extremos, e hoje nós temos essa multiplicidade de conflitos que envolve a postura afetiva e sexual, chamando-nos a atenção de como é que o homem hoje se movimenta, desde os assexuais, que hoje formam um grande número e que propõem até uma união afetiva sem a inclusão do sexo, a aqueles que fazem um processo de inversão de tal ordem exorbitante que sequer conseguem tocar a sua genitália num processo de aversão ao corpo, por não reconhecer que o corpo é seu, e fazem um movimento dos processos de transgenitalização ou na postura dos transgênitos, nessa escalada onde nós vamos encontrar vários matizes
no interior desse espectro, nós vamos encontrar aí a forma como nós temos lidado com as nossas energias sexuais e com o nosso aparelho reprodutor ao longo das diversas encarnações nos vícios, nas disfuncionalidades, nas discrepâncias. E esse é um ponto que também nós precisamos estar muito atentos nos dias atuais para ver como é que a gente está se movimentando. Meu Jesus. Conservação. Aí nós vamos para os dois extremos. Seja na atitude do apego, como se nós fôssemos eternos no corpo, mas a inevitabilidade do tempo contínuo nos leva a concluir de que não adianta se apegar, porque a gente vai morrer. O corpo vai murchando, vai murchando, vai murchando. E por mais que você faça investimentos na medicina estética e use procedimentos na tentativa de subverter a ordem do tempo, o coração, o pulmão, o rim, você tem cara de 60, mas tem pulmão de 70, 80. Então não adianta. Quando vai subir a escada, você sente dispneia. Não dá para reduzir a vida ao corpo. Essa perspectiva, na tentativa da lei de conservação, onde você quer evitar o fenômeno da desvitalização, é não observar as leis naturais e sofrer o conflito. Porque a idade vai chegando e a gente vai colapsando e vai entrando em crise. Outro dia eu atendi uma senhora de 70 anos. Ela disse, quando eu examinei, eu disse, puxa, a senhora está tão bem, a senhora está melhor que eu. Ela disse, pois é, esse é o meu problema, que eu não sei do que eu vou morrer. Ou outra que me dizia, Alberto, eu fiz uma cirurgia de catarata, mas foi tão horrível as consequências. Eu digo, por quê? Porque quando eu olhei para o meu corpo, eu disse, como diante do espelho você envelheceu sem a minha permissão? Aí ela é espírita, disse-me assim, rindo, agora eu vou fazer a próxima cirurgia, mas não vai ter efeito colateral. Eu disse, qual? Eu a acompanho como médico. Eu disse, mas qual? Ela disse, da desencarnação. Aí pronto, aí vai. Já é uma visão diferenciada. Então, o ato de poder lidar com o corpo e fazer do corpo uma atitude de cuidado, que Kardec tem a possibilidade de inserir no capítulo Sede Perfeito, é Sede Perfeito, cuidar do corpo. É uma necessidade fundamental. Mas desapegar-se para não fazer do corpo a confusão de que você é o corpo e não dar ensejo de que as pessoas convidem para o sepultamento do corpo como se estivesse sepultando você. Convidamos para o sepultamento de Alberto Ribeiro de Almeida, que vai ser dado. Não é o Alberto, é o corpo do Alberto. Nós criamos uma identificação tão grande e vira uma tortura o sepultamento, porque as pessoas vão ao sepultamento olhando aquele corpo descer na sepultura e achando que é o seu ente querido. Dificilmente a gente consegue descolar. Tal é a nossa relação de identidade, de identificação com o corpo. O que nos leva a um movimento de dificuldade, num movimento de desprendimento, de desapego, de despojamento e de separação, de desidentificação com a estrutura corpórea, fazendo valer de que a nossa identidade é o espírito, não o corpo. E poder viver, como vira uma senhora dizer, não, ali não está meu filho, ali está o papel de presente que envolveu o meu filho. Meu filho foi o presente, ele não está ali. Esse olhar que o Espiritismo nos enseja a tê-lo, ele precisa ser cultivado, porque essa relação de apego, ela é estimulada pelo mundo. E, às vezes, a gente acaba por destrambelhar e criar uma fixação, e na hora da desencarnação nós vamos dar muito trabalho aos amigos espirituais. Mas tampouco ir para o outro extremo, da dilapidação das nossas energias corpóreas, que seria o extremo da lei de conservação, quando a gente diz, bem, eu vou desencarnar mesmo, aí já nem tomar mais banho. Em Belém do Pará, não tomar banho, o banho tem um prazo de validade de 12 horas. Se você foi além de 12, você se transforma num obsessor. Chega e faz mal ao grupo. Bate uma psicosfera diferente.
do ponto de vista dos aromas. Então, é necessário conservar o corpo. Os vícios, nessa relação com a lei de conservação, nos inclinam aos exageros. Em Belém temos essa dificuldade dos exageros, porque temos a melhor culinária do mundo. A baiana se aproxima um pouco, mas a melhor é a do Pará. Nós somos caracterizados por uma culinária incomparável, então é muito difícil você resistir a um açaí misturado com pato no tucupi, maniçoba. É uma coisa linda o Pará. Então, você corre o risco de subtrair, em função desses apelos externos que fomentam esses vícios, em função da beleza, do sabor dessa culinária, você acaba extrapolando os limites. E, ao extrapolar os limites, nós corremos o risco de fazê-lo pela alimentação, pelo álcool, pelo cigarro, outros tantos vícios que vão dilapidando a nossa energia corpórea. Então, é necessário lidar no mundo com a impermanência. Como o jovem que chega visitando o seu guru, um rabino encravado numa montanha, e ao entrar, querendo sentar-se, não tinha onde sentar. E vendo que não tinha móveis, ele disse para o rabino, mas onde é que estão as suas coisas? Ele disse, e onde estão as suas? E o jovem carregava apenas uma mochila. Ele disse, não, eu estou de passagem. E o rabino disse, eu também. Nós estamos de passagem, somos usufrutuários das coisas, inclusive do corpo. Somos administradores mais ou menos fiéis, mas precisamos ter consciência da impermanência, de que podemos ser chamados a qualquer tempo para a desencarnação. A exemplo do dia, estava contando um amigo sobre o Chico visitando São Paulo. Todo o povo que chegava lá dizia, é o último ano do Chico Xavier. E eles começaram a observar que no ano seguinte Chico Xavier voltava e alguém que fez o comentário desencarnava. E isso, como começou a se repetir, aí eles mudaram os ditos. Então era assim, vamos ver o Chico, que pode ser o nosso último ano vendo o Chico. Então, assim que a gente vai comentar aqui. Vamos lá para a conferência, porque pode ser o último ano nosso com o Divaldo. A lei de destruição aí está posta também, e nós não vamos nos delongar. Ela faz um contraponto com a conservação. Estamos vivendo um momento difícil de crueldade, naquele outro extremo, aonde esse ingrediente típico do reino nominal, não existe crueldade nos outros reinos, tipifica hoje a sociedade mundial, as diversas sociedades nas diferentes culturas, os diferentes tipos de crueldade, que é uma degeneração da observação da lei de destruição, exigindo compaixão como sendo o remédio daquele que observa a lei e sai na direção do respeito ao outro e se evade dessa postura agressiva, destrutiva, que chega até esse nível da crueldade. Ou, no extremo oposto, aonde você quer fazer da permanência, negando o processo evolutivo, negando de que o seu próprio corpo está em crescente transformação. Há mais ou menos 7 anos, o nosso corpo é inteiramente novo. Você toma sol, 30 dias depois já ficou branquelo de novo, porque as células estão se multiplicando. Todo o nosso corpo, desde os ossos, que são as estruturas mais firmes, formado por células que dão essa constituição mais firme, são trocados a períodos relativamente curtos de tempo, fazendo com que o corpo se renove ao longo de alguns anos. Tudo está em mudança. A única coisa que não muda é a própria lei da mudança. Então, a lei de destruição fala-nos do fenômeno de transformação. E precisamos estar olhando para isso, para aprendermos a lidar com a nossa energia agressiva, a fim de que ela se coloque numa perspectiva de transformação e não de destruição. Vocês gostaram do meu aeróbus? Aí está a lei de sociedade, que daria ensejo a muita análise. Nos extremos está o individualismo lá naquela ponta,
E no outro extremo está a amálgama, a mistura. As nossas relações, no entanto, elas devem respeitar a relação de pertencimento do nós, mas devem assegurar a identidade de cada um. Cada um é um indivíduo e merece a sua diferenciação. Conseguimos, às vezes, nos atrapalhar na navegação da observação dessas leis, viciados que somos em pais, às vezes, superprotetores, e não conseguimos deixar que os filhos se diferenciem, eles são prolongamentos nossos. Não asseguramos seu crescimento, a sua diferenciação, o seu processo de emancipação, tampouco a sua autonomia. Eles crescem e ficam infantilizados. Ou então, nós jogamos ele para fora do lar, sem que ele tenha estrutura para fazer o seu voo. E aí, saem do ninho antes do tempo e são alcançados pelos predadores. A relação de pertencimento, vocês entendem muito bem. Nós precisamos participar de um grupo. Muitos de vocês aqui sentem muita dificuldade, ou sentiram no início da sua imersão nos Estados Unidos, que vieram, por exemplo, do Brasil, porque você não está na sua pátria. Então, tem essa coisa do pertencimento. A relação de sociedade, ela fala da necessidade da sua inclusão. Aliás, inclusão é uma palavra de ordem hoje nas sociedades, do índio, do negro, dos imigrantes, essa dificuldade que nós temos de nos olhar como irmãos, que vamos ver na próxima lâmina. Essa relação, portanto, de inclusão, ela nos impede, às vezes, de poder coexistir nos diversos grupos sociais. Desde a família, a pior coisa que tem para um filho é o pai dizer: eu te deserto, você não é mais o meu filho. Ou de alguém que tira o sobrenome do pai e da mãe, rompendo com o pai e com a mãe, em função dos seus conflitos. Ninguém consegue crescer quando rompe com pai e mãe, adequadamente, do ponto de vista psicológico. Eu pertenço sem deixar de ser eu. E em sendo eu e pertencendo, eu me desenvolvo. Esse é o caminho do meio. Esse é o movimento harmônico das leis universais. Numa relação de conjugalidade, quando alguém engole o outro e o outro deixa de ter vontade, querer, rompeu-se, portanto, com a identidade de um dos parceiros, e você pertence, no entanto, não tem identidade. É uma relação ruim. Mas se o casal quer estabelecer relações de identidade, às vezes tão abusivas, eles caem para o individualismo, e são duas pessoas que cada um leva a sua vida, e a conjugalidade naturalmente ficará ameaçada. Por quê? Porque não há relação de pertencimento, não há nexo, não há vínculo. Então, harmonizar essas duas leis, uma que me projeta para que eu seja eu, e me projeta para um movimento de emancipação e de evolução individual, e uma outra que me conjuga a você para que o amai-vos seja efetivamente uma lei a ser observada, e de que ninguém consegue fazer uma evolução em regime solitário, de que ninguém evolve no deserto, de que a lei de sociedade é uma lei que nos comunica, que nos vincula, que nos liga. Esse movimento, portanto, de eu saber que eu pertenço a uma família, de que eu pertenço a um grupo, de que eu pertenço ao movimento espírita, de que eu pertenço a uma nacionalidade, de que eu sou um cidadão da Terra e de que eu sou um cidadão do universo, me sentindo, portanto, filiado ao divino, isso me dá a dimensão do equilíbrio. Faz sentido isso para vocês? Isso daria um seminário legal. Isso. O progresso nas tentativas que nós fazemos de segurar a onda ou de correr mais rápido do que os nossos próprios passos. Isso é individualmente, isso é grupalmente. Uma vez nós estávamos tão intensos, querendo salvar o mundo, tomando de assalto, que o benfeitor disse: correram tanto que quase que paravam de cansaço. Para o nosso grupo do Jardim das Oliveiras. Nós temos uma cadência. Nós temos um movimento que precisamos respeitar. A tentativa de subtrair o progresso é como se nós quiséssemos que o sol não aparecesse no dia seguinte. Mas desejar que um filho avance e se torne livre, autônomo, maduro, antes que o tempo lhe amadureça as entranhas, é também uma violência. Cada pessoa tem o seu tempo. Cada grupo tem a sua medida. E observar a lei do progresso, analisando a pessoa enquanto pessoa e o grupo enquanto grupo, nos dá ensejo de perceber de que tudo cicla na natureza, conforme os espíritos disseram quando trataram desse processo de regeneração planetária.
Há viciações daqueles que querem paralisar o progresso e que querem evitar o seu próprio progresso individual e fazem escolhas por isso e sofrem, experimentam dor, que são movimentos que a natureza faz para tirar o indivíduo da acomodação, bem como daqueles que às vezes não respeitam os seus próprios limites, fazem violência contra si mesmo e contra os outros, às vezes movido de boas intenções, mas subtrai o equilíbrio de si próprios e dos outros nessa relação de vínculo, rompendo com o tempo de Deus. O tempo de Deus é esse que faz com que a Terra gire em torno do seu próprio eixo, fazendo dia e noite, em torno do Sol, estabelecendo os movimentos de translação, compondo os anos, do nosso sistema planetário, dentro da nossa galáxia, que faz o movimento, tudo gira dentro de um ciclo. Nossa galáxia faz um movimento de 250 milhões em torno do seu próprio eixo. Ela consegue fazer o movimento. O último movimento que ela fez eram os dinossauros que estavam na Terra. Tudo tem um ciclo. E é por isso que os espíritos anteveem o progresso e sinalizam o processo da regeneração. É o tempo de Deus. Alguns acompanham, outros não acompanham, dentro do tempo individual de cada um, inserido no plano coletivo, que obedece a um ciclo. A lei de igualdade, aonde nós vamos experimentar as nossas movimentações no uso do nosso exercício de poder, aonde tem o maior e o menor, aonde tem o titulado e o não titulado, e nesse olhar o Espiritismo é grandiosíssimo. Jesus nos trouxe, já não mais vos chamo de servos, chamo de amigos, esse processo de se colocar ao lado do outro, sem perder a verticalidade das suas possibilidades. Como Kardec dizia, o príncipe senta ao lado do plebeu. Na casa espírita nós perdemos, portanto, pelo menos é a proposição, perdemos os nossos títulos. E quando entramos para participar de um grupo, nós somos irmãos, espíritos reencarnados. Mas, se não conseguimos observar essa nossa relação do poder pessoal, do poder que deve nos recolocar na conexão com o divino como sendo um co-criador na Terra, dispondo da possibilidade de ser com o outro numa relação de amor, dando a mão para quem está atrás, para puxar, ou mais embaixo, e dando a mão para quem está mais acima, para que nos puxe nessa relação solidária, nós corremos o risco de nos achar melhor do que os outros e cair na arrogância. Ou então, na subserviência, numa tentativa patética de poder ser com o outro, esquecidos de que, efetivamente, em sendo irmãos, nós temos um compromisso de nos ajudar uns aos outros. Não é porque eu estou à frente de uma instituição doutrinária, por exemplo, uma sociedade espírita, e eu fui guindado a esse lugar em função de uma votação, porque tem muita gente assim, a gente vê muito isso no campo da política. No centro espírita, quase não vê, só lá para o norte do Brasil. Mas no campo político a gente vê, a pessoa quando vai, a vereador vai bem, vai a deputado estadual vai bem, mas quando ela sobe para deputado federal, ela passa a ser federal. Aí pronto, federal já... Antes de ser senador, ela já se descaracteriza. Porque o papel funciona substituindo a própria possibilidade da pessoa enquanto pessoa. A manifestação egóica se perde e o indivíduo, na relação consigo mesmo, fica constrangido de poder manifestar-se e acaba o ego sendo o senhor do eu interior. Acaba de que o papel passa a ser maior do que a própria individualidade que habita aquele lugar e desenvolve aquela função. Então, a arrogância, ela nos faz perder o sentido de irmão. E aí, Chico Xavier, que está sendo evocado várias vezes nessas duas falas, nos traz esse exemplo quando, nos últimos tempos, já sem poder se levantar, sentado, beijando as mãos das pessoas que ficavam na fila, e era um tal número de pessoas que, às vezes, lesava os lábios. E alguém lhe comentou, mas Chico, por que você beija a mão dessas pessoas? Porque eram tantas, e ele acabava lesando por atrito mesmo, né? Ele disse, eu beijo as mãos porque eu não posso
me agachar para beijar os pés. Você veja a grandiosidade. Era Chico Xavier. Então, e quando você vê Jesus, que podia ter vindo para um lugar assim melhorzinho, ele vem lá num povo pequeno, né? Sem grande expressão, numa família sem grande expressão genealógica, nasce de improviso. E era o Senhor da terra. Era o homem mais extraordinário que a Terra já teve pisando no planeta. E ele vem nos demonstrando essa posição de humildade que não é de subserviência. Que não é da vaidade que se coloca como humilde na busca de elogio. Não, quem sou eu? Não, eu sou o mestre. Vós dizeis e eu sou. Ele assumia a posição. Então, mas era um mestre que se colocava lado a lado, junto, nasce na terra, não só manda os emissários antes dele e depois dele, ele vem ele próprio, dá o exemplo. Então, a arrogância nos faz apenas mandar, a gente perde o sentido da convivência. Aí o processo da liberdade, a lei de liberdade, gerando os nossos vícios, que nós estamos hoje de mãos dadas aí lidando, seja na governança de sociedades, mediante a tirania das ditaduras, né? Gerando essa relação que vai para os extremos da escravidão e do absolutismo, que é um exercício da relação com o poder, seja nas nossas relações diárias. Hoje, todo mundo só sabe qual é o seu direito. Dificilmente a gente percebe qual é o nosso dever, né? Então, deveres e direitos, se não estiverem conjugados, não há liberdade. Não pode haver liberdade se essa balança não estiver muito equilibrada. Você tem direitos e tem deveres. E a observância de ambos lhe impede de você cair para esses extremos patéticos, aonde você fica numa posição de escravidão, de servil, ou aonde você vai para uma posição de arrogância, de mando, de totalitarismo individual ou grupal, aonde você abusa do exercício da sua liberdade sobre o outro, esquecendo que o outro tem direitos, e você só nega como patrão, como pais e filhos. Quantas vezes nós vemos essa relação de direitos e deveres comprometidos dentro de casa? Porque isso não existe só no âmbito da nação. A liberdade está posta dentro de casa. Essas relações aqui, elas estão dentro de casa. Como é que o lar funciona? Como é que é essa relação dialogal? Ela é totalitária? Ela é de mando? Ela é castradora? Ou ela é a lá pensão? Cada um faz o que bem entende. Aonde já não há mais autoridade. Se no primeiro há autoritarismo, no segundo há uma relação abdicada. Não existe poder dos pais e das mães. Os filhos mandam nos pais. E a gente, em nome de uma pseudo-liberdade, entra num descaminho que nos tem levado a muito sofrimento hoje no mundo. Perdemos a rota dos direitos e deveres e das posições funcionais dentro do lar, onde os pais estão investidos de funções que, se eles abrem mão, o lar se esfacela. E aí vamos ver os professores, porque o que está no lar vai para a escola, o que vai para a escola vai para a via pública. Hoje não se respeita os prédios públicos, não se respeita mais nada. É uma relação de ruptura com a liberdade, aonde nós nos investimos de direitos, esquecendo deveres. E a lei de justiça e amor e caridade, aonde nós temos, de um lado, as três posições, e temos o contraponto de outro, fazendo-nos entrever essa relação. Seja a das injustiças que campeiam, ou daqueles que querem substituir os órgãos, as instâncias de regulação da justiça e passam a fazer justiça com as próprias mãos. São os justiceiros. Ah, ninguém faz, então eu vou fazer. E às vezes fazem em nome de Deus. Outro dia eu vi lá no Jardim das Oliveiras, estávamos atendendo um justiceiro, que é lá do Rio de Janeiro. E ele, depois de nós conversávamos muito, ele disse, não, o Estado não se posiciona, então quem tem que fazer justiça somos nós. Então eu mando matar mesmo, eu faço justiça.
E ele fazia justiça para proteger os injustiçados. E aí o que aconteceu? Ele estava no umbral. E quando nós chamamos para que ele pudesse ser ajudado, quem apareceu? Que ele, depois de ser convencido de que precisava ser ajudado, de que não estava numa boa, apareceu o José Cachaceiro para ajudar ele. Ele disse, mas quem? O José Cachaceiro? Eu disse, é o José Cachaceiro. Você veja que coisa bonita, né? Era o justiceiro e o José Cachaceiro. O justiceiro e o injustiçado que estavam ali naquele momento, um dando ajuda para o outro. Eu digo, o José Cachaceiro é que vai te ajudar. E os espíritos amigos traziam esse para ajudar aquele, fazendo o caminho de volta, que era o caminho da justiça. A paixão que Kardec destaca, junto com os espíritos, que se pode mostrar como um processo natural, quando atende às necessidades naturais e atende o sentimento, e que se converte num drama quando ela estagia na paixão propriamente dita, e pelo movimento da exageração, ela esquece o seu objetivo e vai para essas extremidades que estamos aqui sinalizando de forma didática. Paixão que faz você abrir mão de tudo, romper com a ética, essa é a paixão propriamente dita. Que faz, muitas vezes, você renegar relações mais sagradas, alterar princípios e valores em função de um impulso. A paixão é impulsiva, e quando ela assim se manifesta, ela vai gerar naturalmente processos muito graves. O abandono da família, às vezes em nome de uma paixão por um ideal, mas se você não tem a referência adequada, você descamba para um extremo e corre o risco de promover tragédias. Quantos movimentos sociais se transformaram em tragédias em função de uma paixão propriamente dita, que se manifestando sem considerar as referências dos direitos e dos deveres, sem considerar o amor como sendo a pedra de toque que dá para a paixão um sentido adequado, se transformaram em genocídios no mundo. Mas a sua transposição para o lado oposto se revela como uma frieza. Não sentir, não se emocionar. Não dá para ser espírita, por exemplo, ser um trabalhador espírita e fazer porque tem um compromisso só para fazer. E faz como faz um funcionário público que não gosta de ser funcionário público, porque ganha pouco, por exemplo, e ele vai sempre mal-humorado desenvolver aquela mesma atividade, sempre do mesmo jeito, sempre com a mesma cara. Então, aqueles que nos vinculamos a uma atividade apaixonadamente, quando está guiada pela amorosidade, nós trazemos dentro de nós mesmos o entusiasmo, a manifestação do Deus interior. E nos manifestamos tudo o que fazemos, seja o passe, seja o abraço do filho, seja o abraço do amigo, nós trazemos a energia que contamina, que se mostra encantadora, como um elan que dá para a amorosidade a presença de que, quando a gente ama, a paixão sempre está dentro. Mas quando a paixão está sem amor, ela corre o risco, alucina e, às vezes, comete os processos passionais. Faz sentido isso para vocês? E, na proposição espírita, converter a caridade em nível de esmola, seja para liberar a consciência, seja para não se sentir tão culpado, ou seja para achar que você é bom porque dá esmola, é reduzir a caridade, degradar quem recebe e quem dá, e embrutecer as nossas relações, como os espíritos disseram a Allan Kardec. A proposição que se contrapõe à indiferença social, à indiferença com o vizinho, à indiferença com o amigo, ela está centrada numa caridade que expressa essa amorosidade no sentido lato do que a palavra comporta, que é uma amorosidade plena, vibrante, profunda, que sempre objetiva o crescimento de ambos, aonde benfeitor e beneficiado não sabe quem é quem. Tal é a forma com que a caridade se dissimula no atendimento da beneficência, que ultrapassa qualquer tipo de constrangimento à dignidade do outro. Essa é a caridade, nesse sentido profundo. E que vai 2000 passos quando alguém exige 1000. Como Anália Franco, na narrativa por Chico Xavier, por Hilário Silva, quando vai dar a sopa e a pessoa que deveria receber a sopa na noite de frio em São Paulo joga a sopa no chão. O que você faria se você fosse um trabalhador espírita? Daria um outro prato de sopa? Ela pega, meu bem, está tão frio, preparou outro prato de sopa. A pessoa pegou outro prato de sopa e jogou nela.
além de matar a pessoa, o que você faria? Ela foi, se limpou e disse: "Oh, meu bem, a noite está tão fria", e deu o terceiro prato de sopa. E a pessoa começou a chorar. Foi 2.000 passos. E a Anália Franca não era uma pessoa subserviente. Era uma mulher diferente no seu tempo. Teatróloga, poeta, jornalista, pedagoga, era professora. Era uma mulher incomparável do ponto de vista da sua formação intelectual. Mas não era isso que a diferenciava. Era a caridade que a colocava nesse lugar de poder fazer o exercício da caridade nessa perspectiva que ultrapassa os limites que o outro traz para poder ajudá-lo. A pessoa começa a chorar e conta o seu drama. Oferecer a outra face nessa relação é experimentar a caridade, a face que o outro não conhece. Poder ir com o outro além do que o outro pode ir por si mesmo, a fim de mostrar para ele que tem segmento, que tem algo mais, e de que você pode ser um revelador disso para o outro. As paixões e os vícios, portanto, elas nos falam dessa movimentação para os extremos das margens. E no leito de rio, isso que representa o local de maior navegabilidade, a gente chama de canal. O canal é o que está no leito do rio, serpenteia o rio por dentro e vai levando para o objetivo almejado. E é o canal que representa exatamente a lei divina. Quanto mais você se afasta do canal no leito de rio, mais você corre o risco de ser paralisado. E quanto mais você está no canal, maior é a sua velocidade, mais fluência você tem e melhor você caminha. Por isso, conta a lenda judaica, que o jovem se aproximou do rabino e perguntou: e o amor, o que é o amor? Ele olhou e disse: ame. O jovem não entendeu. Sim, mas eu continuo com dúvidas. E o rabino continuou: ame. O jovem ficou desconcertado, e diante do desconcerto, o rabino disse: ame, porque amar é uma decisão de entrega, de devotamento, de solidarização. Amar é o verbo, o amor é o fruto, é o produto. Amar é um serviço de jardinagem diante do jovem, que agora começava a compreender as 2 primeiras respostas que foram repetidas: ame, para encontrar o amor. Amar é um serviço de jardinagem. Você vai semeando, vai cultivando com carinho, regando. À medida que vai surgindo a erva tenra, que se apruma como uma planta ameaçando o futuro e ameaçada por pragas, você tira. Porque haverá secas, chuvas, mas não desista da sua jardinagem. Não desista do amor. Simplesmente ame para encontrar o amor. E você sabe por quê? E o jovem continuou escutando. E o rabino disse: porque a inteligência sem amor te faz perverso. A hipocrisia se manifesta quando a diplomacia se faz sem amor. A riqueza sem amor te faz avarento. A pobreza sem amor te faz revoltado. A beleza sem amor te faz ridículo. O trabalho sem amor te faz escravo. A doçura sem amor te faz subserviente. E a simplicidade sem amor te deprecia. E a vida sem amor, a vida sem amor não tem sentido. Ame. A proposta que o Espiritismo nos traz é para o exercício do amor. Porque a figura de Jesus, que sintetiza esse canal, porque foi o grande prático da amorosidade para que pudéssemos navegar no rio da vida, encontrando o canal, ele foi nos desvelado por essa tecnologia de ponta, figurativamente, que Kardec nos trouxe, para que em tempos difíceis nós não perdêssemos a capacidade de seguir o prático do amor.
e pudéssemos decidir, experimentar, seguir nos seus passos, nas suas pegadas e caminhar no canal. Porque se fizermos isso, nós haveremos de descobrir efetivamente o amor, que se manifesta liberando-nos das paixões e dos vícios e nos aprumando na conexão com o divino, e tudo para nós passa a ter sentido, porque vida sem amor não tem sentido. O sentido da vida nos é dado pelo exercício da amorosidade, que nos faz colher os frutos do amor e que nos enseja a alimentar esse círculo virtuoso, que nos impulsiona para novos passos na relação com o outro, na relação do cuidado pessoal, com o grupo, com o centro espírita, com o trabalho, com a terra. E nos faz, portanto, desse lugar, conectado com a divindade, experimentarmos dentro de nós mesmos de que, efetivamente, tudo na vida tem um sentido mágico para aquele que faz o exercício, que decide por exercitar o amor. Aí falar com as flores, que são estrelas colocadas no céu, falar com as estrelas, que são as flores que estão na terra, falar com as estrelas, que são os olhos dos nossos filhos, dos nossos amigos, ou dos nossos pais, ou dos nossos avós, tem um outro sentido. Aí não teremos vergonha de olhar no olho do outro, porque faz sentido olhar no olho do outro, como faz sentido olhar as estrelas, faz sentido olhar para as flores, faz sentido olhar no olho do outro que sofre, que chora, que experimenta desconforto, que está marginal, que é o invisível da sociedade. Faz sentido viver. E se faz sentido viver, a vida do outro tem sentido para nós, tanto quanto a nossa vida tem sentido. E aí, quiçá, possamos entender os poetas, aqueles que não somos profissionalmente artistas, mas que somos espíritos e temos o hábito, ou no âmago, a poesia como expressão do espírito que pode se manifestar a qualquer tempo. Pela vertente do amor, nós seremos capazes, portanto, de entender Olavo Bilac. E o diálogo que ele propõe daquele que é capaz de conversar com as estrelas. Ora, direis ouvir estrelas, certo, tu perdeste o senso. Eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto, e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos a noite inteira. E a Via Láctea, como um palho aberto, cintila, e ao vir do sol, saudoso em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Relocado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? Direi, amai para entendê-las. Pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e entender estrelas. Obrigado.